nome é Lucas Ferreira, tenho 33 anos e trabalho com transporte de insumos agrícolas no Mato Grosso. Por causa do meu trabalho, já dormi em fazendas, galpões, carreadores e áreas isoladas cercadas por quilômetros de milharal. Mas houve uma noite, em 2019, que eu nunca consegui esquecer. Uma noite em que eu percebi que algo estava de pé dentro do milharal. E aquilo não era gente. Se você nunca ficou sozinho perto de um milharal à noite, não sabe o que é silêncio rural de verdade. O milho alto bloqueia o vento, bloqueia o som e forma corredores estreitos, longos, que absorvem a escuridão como se fossem túneis vivos. Aquela noite estava seca, morna e sem lua. E quando o campo inteiro fica escuro assim, qualquer coisa pode estar ali. E você não vê até ser tarde demais. Eu tinha terminado o carregamento num depósito próximo a Sorriso. Como estava tarde e eu precisava dirigir cedo, parei o caminhão e decidi dormir ali mesmo, ao lado de um carreador que separava 2 milharais densos, altos, com mais de 2 metros de folha. Não havia casas próximas, não havia luz elétrica. O único som era o de insetos e o de alguma coruja distante. Liguei a iluminação interna do caminhão, preparei algo rápido para comer, deixei a janela entreaberta e me deitei. Dormir no meio das fazendas era comum para mim. Nunca tive medo. Mas naquela noite, algo começou diferente. Uma sensação de expectativa, inquietação, como se o campo estivesse atento. Tentei ignorar, mas pouco depois de deitar, ouvi algo. Não barulho de passos, não grito, mas uma espécie de deslocamento pesado dentro do milharal. Passos profundos, medidos, precisos. Não eram de animal pequeno, nem de médio. Eram longos demais, pesados demais, demorados demais. Levantei devagar, desliguei as luzes internas e olhei pela janela. Nada. O milharal era uma parede escura, um muro vivo. Impossível ver um palmo para dentro das fileiras. Mas o som estava lá. Uma folha se movendo, depois outra, sempre no mesmo ritmo, como se algo estivesse caminhando entre as fileiras e elas fossem se abrindo somente para aquela presença. Pensei em pessoa, talvez um funcionário, um caçador, mas era tarde demais para isso. E havia outra coisa. O passo era muito alto, como se a criatura pisasse profundamente, mas sem quebrar muitas plantas. Como se o peso estivesse sendo distribuído de forma errada, de forma não humana. Eu permaneci imóvel, preso àquele silêncio. E então ouvi algo que fez meu coração disparar. A respiração não era arfada, não era de gente cansada. Era lenta, controlada, bem espaçada. Como se algo estivesse parado entre as fileiras, esperando. Peguei a lanterna, desci do caminhão e iluminei o carreador. Nada. Mas quando virei a luz para o milharal, vi folhas mexendo a cerca de 15 metros. E a movimentação não era horizontal. Não era um bicho correndo entre as fileiras. Era vertical, como se algo estivesse se levantando. Eu desliguei a lanterna imediatamente. Meu corpo inteiro travou. A escuridão total era melhor do que ver aquilo claramente. E então, o som começou. Era o milho sendo afastado, de baixo para cima. A planta não se dobra assim por causa de vento. Algo alto estava ali dentro. E estava vindo na direção do carreador. Eu senti o corpo tremer. A pessoa, a coisa, o animal, seja o que fosse, parou exatamente no limite da plantação, a menos de 1 metro da estrada de terra. Eu não via nada, mas eu sabia que estava ali, e eu sabia que estava olhando para mim. O silêncio era tão pesado que meus ouvidos doíam, e então, pela primeira vez, eu vi uma silhueta grande, muito maior do que um ser humano. Primeiro surgiu a parte de cima, alto demais para alguém parado no chão. Depois, devagar, o contorno do corpo se inclinou para a frente. As folhas se abriram ao redor da sombra, como se aceitassem a presença dela. Aquilo não era uma pessoa. O ombro era alto demais. A cabeça, alongada demais. O peito, estreito demais. E ainda assim, a criatura se movia com uma lentidão absurda, calculada, fria.
como se estivesse avaliando se eu era uma ameaça ou uma presa. Eu não conseguia respirar. A criatura inclinou mais o corpo, como se quisesse me enxergar melhor. E então fez algo que nunca vou esquecer. Ela cresceu, não fisicamente, mas se endireitou. Se levantou por completo. E eu vi a altura real. Tinha mais de 2,5 metros, talvez 3. E enquanto se erguia, uma coisa ficou clara. Ela estava apoiada sobre pernas muito compridas, muito finas, como se tivessem articulações onde não deveriam existir. Eu comecei a recuar, passo a passo. A criatura deu um passo para fora da plantação, mas não colocou o pé completo no carreador. Apenas testou, como se não gostasse do solo exposto, como se preferisse as fileiras fechadas do milho. E então inclinou a cabeça para o lado. Um movimento lento, cauteloso, quase curioso. Foi o pior momento da minha vida. Se eu corresse, ela veria. Se eu ficasse, ela se aproximaria. Eu decidi, sem pensar, jogar a lanterna para a direita. A luz bateu no chão, rolou, iluminou o milharal no caminho oposto. A criatura virou a cabeça imediatamente. E eu aproveitei o segundo de distração. Corri para dentro do caminhão, tranquei a porta, liguei o motor, acelerei sem olhar para os lados. E enquanto dirigia, ouvi o som do milho se abrindo novamente atrás de mim. Algo estava voltando para dentro da plantação, ou acompanhando pelas fileiras internas. Consegui chegar até a sede da fazenda minutos depois. Desci suando frio, tremendo, quase vomitando. O funcionário da madrugada me viu e perguntou: "Você ouviu, né?" Eu travei. Ele continuou sério: "Às vezes vem coisa do mato. Não é bicho. E não é gente. Fica no milho, esperando. Quando alguém passa, ela levanta, mas nunca sai muito da fileira, não." Ele disse isso como se fosse normal, como se fosse apenas mais um fenômeno rural. Eu não consegui responder. Voltei para o caminhão e fechei a cortina. Naquela noite, eu aprendi que certas presenças não querem se esconder. Elas querem ser vistas. Hoje, quando passo por milharais altos à noite, não encosto no acostamento, não paro o veículo, não durmo próximo, porque depois daquela madrugada eu entendi. O milho é alto, o milho é denso, o milho esconde coisas, coisas que se levantam devagar, coisas que observam em silêncio, coisas que esperam alguém parar na estrada, para ver se vale a pena sair das fileiras. Meu nome é Juliana Andrade, tenho 29 anos e trabalho com fotografia documental no Oeste Baiano. Eu sempre achei que plantações fossem lugares silenciosos, bonitos e até românticos. Mas em 2021, enquanto fotografava um milharal próximo a Luiz Eduardo Magalhães, descobri que isso é só metade da verdade. Porque naquele fim de tarde, eu vi uma mulher se levantar dentro da plantação. E até hoje, eu não sei como ela surgiu ali sem fazer barulho. O Oeste Baiano é enorme. Plantações que duram quilômetros, carreadores intermináveis, um sol que desce rápido demais no horizonte. À noite, os milharais parecem paredes escuras, sem vento, sem som, sem movimento. Foi nesse silêncio absoluto que a aparição aconteceu. E eu aprendi que, no campo, coisas podem surgir sem explicação. Literalmente do nada. Eu fui contratada para fotografar uma plantação de milho em fase avançada. Era final de tarde, a luz estava perfeita e eu tinha pouco tempo até escurecer. O produtor me deixou no carreador principal e disse que voltaria em 2 horas. Tudo parecia simples. Um trabalho rápido, bonito, tranquilo. Eu caminhei cerca de 500 metros entre as fileiras altas e comecei a registrar as imagens. O vento era leve, quase inexistente. O silêncio absoluto. As folhas paradas davam ao milharal um aspecto estático, imóvel, como se fosse uma pintura gigante. Foi então que percebi algo estranho. A plantação parecia mais alta do que o usual. Não em tamanho, mas em sensação, como se o milho estivesse observando, mas ignorei. Cansaço, talvez. Continuei fotografando até que o sol encostou no horizonte e o campo inteiro ficou laranja.
Eu ia voltar quando percebi movimento ao fundo do carreador. Alguém estava ali. A princípio, achei que fosse o produtor voltando mais cedo. Mas a silhueta era feminina. Alta, muito magra. Ela estava parada, completamente imóvel, a uns 70 metros de mim. O sol batia de frente, deixando o corpo dela em uma sombra uniforme. Ela não usava roupas de trabalho, não usava bota, nem chapéu, nem jeans. Ela usava um vestido branco, longo, e estava com os pés descalços no chão seco. E isso já era estranho o suficiente. Mas havia outra coisa. Para ela estar naquele ponto da plantação, seria necessário atravessar fileiras muito fechadas, e eu não ouvi nada. Nenhuma planta foi mexida, como se ela tivesse aparecido ali de repente. Eu levantei a mão em sinal de cumprimento. Ela não respondeu, não mexeu um dedo, não deu um passo. Apenas ficou ali, olhando. Pensei em me aproximar para perguntar se ela estava perdida. Mas algo me incomodou profundamente. A mulher parecia alta demais. O vestido era claro demais. A pele era pálida demais. E a postura era errada. Ela permanecia com os braços totalmente colados ao corpo, como se estivessem tensionados, como se não houvesse peso neles. Eu dei 2 passos na direção dela. Ela inclinou o corpo. Não a cabeça, não o pescoço, mas o corpo inteiro, de um jeito completamente antinatural. Como se estivesse tentando manter o olhar fixo em mim, sem mover partes individuais. Aquilo me paralisou. Eu recuei um passo, e então ela fez algo pior. Ela entrou na plantação, não virou o corpo, não abriu caminho com as mãos, não afastou as folhas. Ela simplesmente entrou. O milho se moveu como se estivesse sendo atravessado por uma sombra. Suave, silencioso, sem resistência. Eu senti o ar gelar ao meu redor. Não era humano. Nada humano atravessa um milharal sem fazer barulho. Nada humano se move sem dobrar as pernas, sem curvar o corpo, sem tocar as folhas. Mas ela passou entre as fileiras como água passando entre pedras. Sumiu na plantação. E então, apareceu de novo. Desta vez à minha direita, a uns 30 metros, muito mais perto. O sol finalmente se pôs. E em questão de segundos, o campo ficou azul escuro. Eu ouvi folhas se movendo, mas o movimento era circular, não linear, como se algo estivesse caminhando ao meu redor num raio constante, para um lado, depois para o outro. Quando levantei a câmera para tentar registrar alguma coisa, vi o vestido branco entre as fileiras por um instante curto demais para avaliar distância. Ela estava mais perto, muito mais perto. Eu travei a respiração e então ouvi a voz, baixa, lenta, mas absolutamente nítida. Você está sozinha. Eu virei o corpo na direção da voz. E ela estava ali, a 3 metros de mim, como se tivesse sido empurrada para fora da escuridão. O rosto dela não era deformado, nem monstruoso, nem estranho. Era apenas vazio, sem expressão alguma. E os olhos dela estavam abertos demais, parados demais, fixos demais, como se ela estivesse olhando através de mim, não para mim. Eu deixei cair a câmera, e antes que eu pudesse reagir, ela deu um passo que não fez som, nenhum. O vestido não mexeu, o pé não levantou poeira. Era como se a mulher estivesse deslizando no chão, e então ela levantou o braço, devagar, e colocou o dedo indicador na direção da estrada. Não para o milharal, não para mim, para a estrada, como se estivesse indicando o caminho. Eu comecei a recuar sem perceber. Ela não seguiu, não avançou, não ameaçou, apenas apontou. E então, sumiu. Não correu, não se virou, não entrou no milho. Simplesmente não existiu mais. A escuridão tomou o lugar dela. Corri até o carreador e fui em direção ao ponto onde o produtor me deixaria. Mesmo tremendo, consegui ligar para ele. Ele chegou 10 minutos depois. E quando viu meu estado, não precisou de explicação. Ele apenas disse: segunda pessoa que vê isso este ano. Sempre mulher. Sempre no milharal velho. Eu perguntei quem era. Se havia uma história.
Ele respondeu: dizem que ela morreu aqui há muitos anos. Outros dizem que não morreu, que continua andando, mostrando o caminho, ou procurando alguém. A conversa acabou ali. Nunca mais voltei a fotografar Milharal sozinha. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse ignorado o gesto dela. Se eu tivesse ficado parada ali. Ou seguido na direção contrária. Não sei. Só sei que algumas presenças não aparecem para assustar. Aparecem porque querem ser vistas. Ou porque ficaram presas em algum lugar entre o que eram e o que se tornaram. E naquela noite, no Milharal de Luiz Eduardo Magalhães, uma delas me encontrou. Meu nome é Renato Alencar. Tenho 44 anos e trabalho consertando máquinas agrícolas em fazendas do interior. Já passei madrugadas inteiras sozinho no campo, mexendo em motores que quebraram bem no meio da safra. Mas nunca tive medo, até a noite em que vi luzes dentro do milharal. Luzes que não iluminavam o chão e que se moviam devagar, como se estivessem procurando alguém. Rio Verde é conhecida pela produção gigantesca. À noite, os milharais formam verdadeiros labirintos escuros, extensos, silenciosos. O vento se perde entre as folhas, o som não viaja longe, e qualquer luz que apareça onde não deveria muda tudo. Porque luz, no milharal, sempre significa presença. Sempre. E naquela madrugada havia 3 presenças. E nenhuma delas era humana. Eu tinha sido chamado para consertar um pivô de irrigação que parou de funcionar durante a noite. Era comum. Falha elétrica, motor superaquecido, disjuntor queimado. Coisa simples. Cheguei por volta de 1h30 da manhã numa área afastada, cercada por milharal por todos os lados. Deixei a caminhonete encostada no carreador e caminhei até o pivô com a maleta de ferramentas. O silêncio era absoluto. O céu estava limpo e a plantação parecia infinita. Terminei o serviço em 40 minutos. O pivô voltou a funcionar e eu comecei a guardar as ferramentas quando percebi um brilho fraco, azulado, vindo de dentro da plantação. Primeiro achei que fosse reflexo da minha lanterna, mas a lanterna estava desligada. O brilho continuou, aumentando e diminuindo, como se estivesse pulsando. Eu fiquei parado, tentando entender, até que percebi algo pior. Não era uma luz, eram 3. As luzes estavam em alturas diferentes, todas acima de 1,5 metros, mas nenhuma tocava nas folhas. Elas flutuavam, devagar, como se estivessem deslizando entre as fileiras, e nenhuma delas emitia feixe. Não iluminavam nada ao redor. Nem o chão, nem o milho, nem o ar. Era como se não fossem feitas de luz real. E então elas pararam. 3 pontos brilhantes, a alguns metros uma da outra, alinhados, como olhos. 3 pares de olhos. Eu senti o corpo esfriar. Deixei a maleta cair no chão. E as luzes reagiram imediatamente. As 3 se moveram ao mesmo tempo. Não para trás, não para os lados, para cima, suavemente, retas, como se estivessem subindo um degrau invisível. Foi aí que percebi o absurdo. Elas estavam subindo sem mexer uma única folha do milharal. Se fosse pessoa com lanterna, teria barulho. Se fosse drone, teria som. Se fosse fogo, teria calor e movimento desordenado. Mas aquelas luzes eram silenciosas e obedeciam a um eixo que não fazia sentido. Eu recuei 2 passos e então a luz do meio começou a se aproximar, devagar, sem pressa, como se estivesse analisando a minha reação. A luz central se ergueu mais um pouco, depois desceu. Depois veio na minha direção por cima do milho, ainda sem iluminar coisa alguma. E então ela parou a menos de 6 metros de mim, flutuando na altura do meu peito. Eu fiquei paralisado. Não sabia se corria ou se ficava. Não sabia se era máquina, animal, fenômeno ou coisa pior. A luz estava tão perto que eu deveria ver alguma fonte, mas não havia nada, nenhuma forma, nenhum contorno, apenas o brilho azulado. E no instante seguinte, a luz fez um movimento que não parecia possível. Ela se inclinou. Sim, a luz não girou, não rodou, não descreveu um arco. Ela se inclinou, como se fosse um olho, como se estivesse tentando me enxergar melhor.
e a sensação foi imediata. Eu estava sendo analisado. Eu era o foco de atenção daquela coisa, e quando percebi isso, qualquer calma que eu tinha acabou. Eu dei um passo para trás, e as outras duas luzes, ainda dentro da plantação, se moveram ao mesmo tempo. Para frente, como se tivessem percebido a mudança. Elas alinharam as alturas, e então começaram a se mover em minha direção. Silenciosas, coordenadas, como se fossem parte do mesmo corpo enorme ou três coisas separadas movidas pela mesma inteligência. O pivô desligou sozinho nesse momento. A plantação mergulhou na escuridão total, e eu tive certeza, eu estava encurralado. As três luzes se aproximaram, devagar, constantes, imbatíveis. Quando chegaram perto o suficiente, percebi a lógica. Elas estavam vindo em arco, fechando um semicírculo ao meu redor. Se completassem um movimento, eu ficaria cercado. Eu estava a 15 metros da caminhonete. Se corresse agora, talvez desse tempo. Mas as luzes se aproximaram ainda mais. O brilho aumentou um pouco, como se estivessem se comunicando. Eu senti um peso enorme no ar, não de medo, embora eu estivesse apavorado, mas como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se eu tivesse sido escolhido. E então, a luz central avançou 3 metros num único movimento suave, direto na minha direção, sem aviso, sem hesitação. Eu virei o corpo para correr, e nesse exato instante, a luz subiu rapidamente, reta, vertical, a uma velocidade absurda. Depois, parou no alto. E quando parou, as outras duas luzes a imitaram. Subiram também, rápido, preciso, sincronizado. As três ficaram suspensas, na mesma altura, formando um triângulo perfeito. E então, se apagaram. As três, ao mesmo tempo, como se nunca tivessem existido. Eu fiquei parado, arfando, esperando que voltassem, ou que descessem, ou que mostrassem alguma forma. Mas nada aconteceu. Só o silêncio voltou. O milharal inteiro estava imóvel. Eu corri para a caminhonete, entrei, travei tudo e arranquei. Só diminui a velocidade quando cheguei no asfalto. E mesmo assim, fiquei olhando pelos retrovisores esperando ver o brilho azulado surgindo entre o milho. Mas não voltou. 3 dias depois, voltei com o dono da fazenda para revisar o pivô. Passei pelo carreador sem querer, mas algo me chamou a atenção. As fileiras de milho onde as luzes surgiram estavam levemente inclinadas. Não quebradas, não pisadas, apenas inclinadas. Como se algo tivesse passado entre elas sem tocar. Sem peso, sem corpo. Não havia marcas no chão, nenhum sinal de equipamento, nenhum rastro. Nada. O dono da fazenda comentou enquanto analisava as plantas. Acontece às vezes. Essas luzes aí aparecem desde a época do meu pai. Nunca perturbam a plantação. Só passam, só olham. Eu não respondi. Porque o pior não era que elas apareciam. O pior era saber que elas olhavam. Depois daquela noite, nunca mais fui consertar pivô sozinho. Nunca mais entrei num milharal escuro. E nunca mais ignorei a sensação de ser observado. Porque certas luzes não iluminam nada ao redor por um motivo simples. Elas não são luzes, são olhos. Olhos que surgem devagar. Olhos que flutuam. Olhos que esperam você ficar sozinho o suficiente para se aproximarem. Meu nome é Adriano Nogueira, tenho 38 anos e trabalho com manutenção em colheitadeiras aqui no oeste do Paraná. Sempre fui acostumado a entrar e sair de milharais dia e noite, sem medo. Mas há 4 anos, numa noite em Cascavel, algo correu ao meu lado dentro da plantação. Algo que acompanhou cada passo meu, sem perder o ritmo. O oeste do Paraná tem milharais densos, fechados, com folhas grossas que abafam qualquer som externo. À noite, os carreadores parecem túneis e a plantação vira uma parede viva dos dois lados. E quando você corre ali, o eco é estranho. O som não volta, ele afunda. E naquela noite, foi exatamente isso que me fez perceber. Eu não estava sozinho. Era início da segunda safra.
Eu tinha ido até uma área afastada para buscar uma ferramenta que o operador esqueceu num galpão velho. Cheguei perto das 8 da noite. Escuro, mas com a lua iluminando o suficiente para ver o carreador. A plantação estava alta, mais de 2 metros. Era como caminhar entre paredes. Eu tinha que percorrer cerca de 800 metros até o galpão. Nada demais. Só que quando cheguei no meio do carreador, o vento parou. Totalmente. E o silêncio ficou pesado. Primeiro achei normal, mas quando o silêncio fica denso desse jeito, é porque o campo sentiu alguma coisa. Continuei andando e então ouvi um som baixo, feito de folhas se mexendo. Mas não era vento, era ritmo. 3 folhas movendo ao mesmo tempo. Depois 2, depois uma, como passos desordenados, mascando o silêncio. Eu parei. O som parou também. Aquela sincronia me fez gelar. Respirei fundo e andei mais 3 passos. E o som voltou. Agora acompanhando a minha velocidade. Se eu acelerava, acelerava junto. Se eu diminuía, diminuía também. Mas o pior nem era isso. O pior era a posição. O som vinha da minha direita, mas muito perto, a menos de 1 metro. Como se algo estivesse caminhando exatamente ao lado do carreador, dentro da plantação, na mesma linha que eu, seguindo cada passo, e o milharal nem balançava, nenhuma folha quebrava, nada mexia, era impossível, mas estava acontecendo. Eu tentei olhar para dentro da plantação, ergui a lanterna, iluminei o milho, nada, nenhuma silhueta, nenhum movimento, mas o som continuava, agora mais rápido e mais coordenado. Como se o ser, criatura, pessoa, o que fosse, estivesse testando minha reação. Eu recomecei a andar, mas mais rápido. O som correu junto, agora claramente em ritmo de corrida. Mas não era corrida humana. Não havia impacto, não havia peso, não havia irregularidade. Era como se a coisa estivesse flutuando num ritmo impresso no chão. E continuava do meu lado, a menos de 1 metro. Acompanhar aquela velocidade não era normal. Eu comecei a suar. A respiração ficou curta, e então ouvi algo que me fez parar de novo. O som mudou de lado. Passou da direita para a esquerda sem pausa, sem intervalo, como se atravessasse o carreador sem tocar o chão, e se posicionou novamente ao meu lado. E os passos, se é que dá para chamar de passos, ficaram mais rápidos, como se a coisa estivesse animada, ou curiosa, ou irritada. Eu senti o peito travar, aumentei o passo, e a coisa também aumentou. Foi quando eu percebi, eu estava sendo acompanhado, não observado, acompanhado, quase escoltado. Faltavam 300 metros para o galpão. Resolvi correr. Corri o mais rápido que pude, e a coisa correu comigo, ao lado, em sincronia, sem perder 1 centímetro de distância. E agora sim, o milho balançava, mas não de cima. Não como se algo grande estivesse passando. Balançava de baixo para cima, como se algo muito alto estivesse inclinando o corpo enquanto corria. O barulho ficou mais intenso, mais rápido. Eu já estava quase gritando. E então, do nada, o som parou. Totalmente. Eu diminuí o passo. O silêncio ficou tão forte que doeu. Olhei ao meu redor. Nada. Ninguém. Nenhum movimento, até que ouvi um único movimento atrás de mim. Uma pressão leve no carreador, como se algo tivesse colocado o pé, ou seja o que fosse, na terra onde eu havia passado. Eu virei lentamente e vi o milho abrindo, não quebrando, não dobrando, abrindo, como cortinas puxadas de dentro para fora, e uma silhueta extremamente alta, fina, quase como 2 postes unidos, se inclinou para fora. Só o suficiente para que eu percebesse. Ela sabia exatamente onde eu estava, e estava me olhando. O corpo dela parecia estreito demais para ter musculatura, mas era alta, muito alta, e o modo como se inclinou, como se quisesse sair do milharal, mas estivesse decidindo se valia a pena, me destruiu por dentro. Eu recuei, e a silhueta recuou também, não como reflexo, mas como resposta.
como se fosse um jogo. E então ela entrou de volta no milharal e começou a correr. Dessa vez, na direção contrária. Um disparo veloz, seco, sem hesitação. Um som que atravessou o milharal inteiro em segundos e sumiu, como se nunca tivesse existido. Consegui chegar ao galpão quase vomitando. O operador me viu pálido e perguntou: "Você correu de alguém?" Eu não consegui responder. Ele insistiu: "Tava no carreador, né?" Assenti. Ele olhou para o chão, respirou fundo e disse: "Ali ninguém anda sozinho à noite. Tem coisa que corre junto. Se correr, ela corre. Se parar, ela para. Mas nunca encosta, só acompanha." Perguntei o que era. Ele respondeu: "Não sei, mas meu avô já falava disso. Dizia que algumas coisas do campo só existem enquanto você existe ali. Se você for embora, elas ficam esperando o próximo." Eu tremi. E nunca mais passei por um carreador sozinho depois do anoitecer. Às vezes, quando passo de caminhonete por milharais à noite, sinto como se algo estivesse lá dentro, acompanhando a velocidade. 2 metros para dentro da plantação, paralelo à estrada. E eu sei que se eu parar, vai parar também. Porque certas coisas não querem te pegar, elas querem te acompanhar. Querem sentir sua presença, medir sua reação, saber até onde você aguenta. E naquela noite, eu descobri. No carreador, você nunca está correndo sozinho. Meu nome é Carolina Mendes, tenho 36 anos, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 31, numa fazenda próxima a Chapadão do Sul. Uma noite em que um funcionário meu entrou no milharal para buscar uma ferramenta. Ele ficou fora por apenas 5 minutos, mas quando voltou, não era mais a mesma pessoa que havia entrado. No Mato Grosso do Sul, os milharais são tão grandes que você perde a noção de distância. O vento passa pelo topo das folhas e cria ondas que mais parecem movimento de gente andando lá dentro. À noite, tudo escurece de uma vez. O plantio se torna um labirinto vivo. E se alguém entra lá, você nunca sabe o que pode voltar junto. Eu era gerente de campo na época e estava revisando um galpão com 2 funcionários, o Paulo e o Wilson. O Paulo era brincalhão, falante, cheio de energia. Era impossível ficar perto dele e não escutar piada. O galpão ficava a cerca de 11 minutos da sede, num ponto completamente cercado pelo milharal. Era noite de lua nova. Nenhum fio de luz entrava ali dentro. Só tínhamos a iluminação do galpão e das caminhonetes. Enquanto conferíamos o estoque, percebemos que uma das ferramentas essenciais, uma chave de impacto, tinha ficado na caminhonete do Paulo, estacionada perto da entrada do carreador. Ele disse: "Eu vou lá buscar rapidinho. 2 minutos." E saiu, rindo, dizendo que ia aproveitar para pegar um refrigerante. A caminhonete estava a apenas 80 metros dali. Nada demais. O som dos passos dele desapareceu no escuro. E depois de 1 minuto, o campo silenciou. Um silêncio que parece vivo, denso, quase consciente. Eu e Wilson trocamos olhares. E então ouvimos um som vindo do milharal. Um som que não dava para explicar. Parecia um sussurro, mas não era vento. O vento movimenta as folhas da beirada. Esse som vinha de dentro, profundo, constante. Quase como várias vozes misturadas falando uma coisa só. O Wilson franziu a testa. "O Paulo tá brincando com a gente, certeza. Eu concordaria se eu não conhecesse tão bem aqueles sussurros. Não eram vozes humanas. Eram ecos. Como se o som estivesse batendo nas plantas e voltando deformado. Quando percebi isso, fiquei tensa. "Paulo!" gritei. "Tá tudo bem?" Nada. Nenhuma resposta. Nenhum movimento no carreador. Só aquele sussurro abafado, constante, vindo de dentro do milho. Wilson pegou a lanterna e caminhou até a entrada do carreador. A luz alcançou parte das fileiras, mas não revelava nada além de escuridão total. Eu comecei a sentir algo estranho no peito. Algo que nunca tinha sentido em anos de trabalho no campo. Medo real. "Wilson, espera!" pedi. Ele me ignorou e avançou 2 passos. "Paulo!" O milharal respondeu, mas não com a voz dele.
com um som muito mais profundo, uma espécie de respiração, porém não humana. Regular, lenta, larga demais. O tipo de respiração que parece ocupar espaço físico. Wilson deu um passo para trás. Eu segurei o braço dele e então, finalmente, ouvimos passos. Passos rápidos, mas não eram passos de corrida. Eram passos irregulares, como se alguém estivesse tropeçando, arrastando. Paulo surgiu na beirada do carreador, mas havia algo errado, muito errado. Ele estava pálido, olhos muito abertos, como se não piscasse fazia minutos. Quando chegou perto o suficiente da luz do galpão, eu percebi. A camisa dele estava do avesso, o bolso estava rasgado, e havia arranhões longos no pescoço. Não arranhões retos, mas como impressões de folhas pressionando forte demais. Paulo, o que aconteceu? Ele não respondeu. Apenas ficou parado com o olhar fixo em um ponto atrás de nós, como se estivesse vendo algo dentro do galpão. Algo que nós não conseguíamos ver. Wilson tentava brincar, insistindo. Para de graça, cara. O que houve? Nada. Nenhuma reação. Foi aí que notei a respiração dele. Muito lenta. Fora do ritmo. Como se o ar tivesse que ser empurrado para entrar. E então ele disse: Eu achei que estava sozinho. E parou. Wilson riu tentando aliviar. Claro que estava. Que papo é esse? Paulo virou a cabeça devagar, como se o pescoço estivesse duro, e repetiu: Eu achei que estava sozinho. Mas dessa vez o tom foi de constatação, não de dúvida, como se tivesse percebido algo lá dentro. Algo que não saiu do milharal com ele. Algo que ficou. Quando tentamos levar Paulo para dentro do galpão, ele resistiu. Não agressivo, mas como se seu corpo não quisesse atravessar a porta. Como se algo tivesse dito para ele não entrar em lugar iluminado. E então, sem aviso, ele olhou por cima do meu ombro, exatamente para a entrada do carreador. Eu virei para ver. As plantas estavam imóveis. Nenhuma folha mexia. Mas havia algo ali. Eu não via, mas eu sentia. O ar estava pesado, quente. Cheirava a terra recém-aberta. Então Paulo sussurrou, quase sem mover os lábios: Não deixa entrar. Wilson ficou branco. Eu não consegui responder. Carolina, ele repetiu: Não deixa entrar. E algo no tom dele dizia que aquilo não era metáfora, não era delírio, era aviso. Um aviso que não vinha só dele. Os olhos do Paulo estavam fixos na escuridão, como se algo estivesse parado ali. Algo muito alto, muito imóvel, esperando. E então, do milharal, ouvimos um único deslocamento de folha. Não vento, não animal. Um deslocamento lento, direto, intencional. Como se alguém, ou algo, tivesse dado um passo para fora da fileira e parado logo na borda sem mostrar o corpo. Paulo recuou para dentro do galpão num impulso desesperado. Eu tranquei a porta automaticamente, e então o som recomeçou. Os sussurros, mais intensos, mais próximos, como se a plantação inteira estivesse dizendo algo que não conseguimos entender. Paulo caiu no chão, tremendo. Nós não abrimos a porta até o amanhecer. E mesmo assim, ninguém teve coragem de olhar diretamente para o milharal. Paulo nunca contou o que viu lá dentro. Nunca. Ele pediu demissão 3 dias depois. Vendeu a caminhonete. Mudou da cidade. Deixou tudo para trás. Só me disse uma frase antes de ir embora. O que voltou comigo não era sombra. E ficou lá. Até hoje não sei o que isso significa, mas às vezes, quando passo pelo mesmo carreador, sinto o mesmo cheiro de terra aberta e o mesmo silêncio de antes da aparição. O que me assusta não é o que levou Paulo para dentro da plantação, é o que deixou ele voltar. Porque no fundo, tenho certeza de uma coisa: há coisas no milharal que não querem te machucar. Elas querem entender você, querem olhar por dentro, querem ver o que você é, e às vezes, devolvem só uma parte. Meu nome é Eduardo Moura, tenho 41 anos, e por mais de 10 anos trabalhei como vigia noturno em áreas agrícolas. Eu já tinha visto sombras, vultos, luzes, movimentos estranhos, mas nada,
Absolutamente nada se compara ao que aconteceu numa madrugada sem lua, em Lucas do Rio Verde. Porque naquela noite, o milharal não apenas se mexeu, ele abriu, para deixar algo sair. A noite no Mato Grosso é diferente. O calor do dia fica preso entre as fileiras de milho, criando um ambiente abafado, parado, quase sufocante. O vento é raro, e quando existe, só toca o topo das plantas, nunca a base. Por isso, quando as folhas mais baixas se movem, você sabe que não é vento. E naquela madrugada, tudo começou assim, pelas folhas de baixo. Eu fazia ronda numa área enorme com vários galpões de máquinas espalhados entre milharais. Estava sozinho naquela noite. Meu trabalho era simples: verificar cadeados, checar equipamentos, registrar qualquer movimentação de caminhonete. Por volta das 2h40 da manhã, parei o carro perto de um galpão secundário. Era um ponto silencioso, sem iluminação artificial. Eu sempre descansava ali por alguns minutos antes da última ronda. Desci do carro, olhei para o céu e senti o calor pesado da noite. Tudo normal. Foi quando ouvi o primeiro som, folhas batendo, mas não no alto, na base. Como se algo estivesse arrastando as mãos ou arrastando o corpo bem rente ao solo. Eu virei devagar, e o som parou. Silêncio absoluto. Continuei olhando, e então veio de novo, mais forte, mais perto, como se estivesse vindo diretamente para o galpão. Iluminei a plantação com a lanterna, mas a luz só alcançava a primeira ou segunda fileira. Depois disso, era escuridão pura. Aproblei 2 passos, e foi aí que percebi. As folhas estavam tremendo apenas na parte de baixo. A cerca de 50 centímetros do chão, o topo do milho permanecia imóvel. Isso não é vento, não é animal pequeno, não é humano andando agachado. É outra coisa. Uma coisa que se move usando espaço que não pertence a nenhum corpo conhecido. O barulho ficou mais rápido, e as fileiras começaram a se abrir muito devagar, como se alguém estivesse forçando passagem com grande cuidado para não fazer muito som. Senti meu corpo inteiro enrijecer, e então a primeira sombra apareceu, baixa, alongada, como se estivesse presa à terra, mais claramente avançando para mim. A sombra aumentou de tamanho, cresceu, não por causa da luz, mas porque algo dentro dela estava se levantando. Primeiro surgiu algo que parecia um ombro, depois outro, simétricos, altos, estreitos, e então o corpo se ergueu, devagar, muito devagar. As plantas do milharal se afastaram como se fossem empurradas por dentro, mas sem quebrar, sem dobrar. A plantação parecia aceitar a passagem daquela coisa. E então eu vi. Não era humano, não era animal. Era algo longo demais, com articulações demais, e alto demais, muito alto. O suficiente para que, quando se erguesse completamente, ultrapassasse a altura das folhas superiores. Eu recuei sem pensar, e a criatura continuou se levantando, como se não tivesse fim. Só parou quando o torso ficou completamente exposto entre as fileiras, talvez 3 metros acima do chão. E então o restante veio, o pescoço, extremamente fino, comprido demais para qualquer vertebrado natural. E por fim, a cabeça, sem cabelo e sem traços nítidos, como se o rosto tivesse existido um dia e depois fosse apagado do corpo. Meu instinto gritou para correr, mas minhas pernas não obedeceram. A criatura inclinou o corpo, não só a cabeça, mas o corpo inteiro, num ângulo impossível para qualquer ser vivo, como se estivesse tentando sentir a minha presença. E então deu o primeiro passo. Seu pé, se é que posso chamar assim, tocou o chão sem peso, sem som, e quando tocou, as luzes do galpão piscavam levemente, mesmo desligadas. Uma interferência, um colapso no ar. Eu não respirava mais. A criatura deu outro passo, e então outro, cada vez mais perto. Quando ela chegou a uns 10 metros de mim, o ar pareceu ficar espesso, como se eu estivesse respirando água morna. Eu recuei até a porta do galpão, mas não consegui abrir. A chave tremeu na minha mão a ponto de cair. A criatura parou, completamente imóvel,
E eu finalmente entendi. Ela não estava me perseguindo. Ela estava me observando, como se quisesse lembrar de mim, como se estivesse me registrando. A cabeça dela se inclinou lentamente para o outro lado, como um pássaro analisando um objeto desconhecido. Então a criatura fez algo que me destruiu por dentro. Ela levantou o braço, ou algo semelhante a um braço, e apontou para o chão, entre nós, como se quisesse mostrar algo, algo que eu não conseguia ver. Depois apontou para mim, depois para o milharal, uma sequência clara, como se estivesse pedindo: venha. Eu senti minhas pernas estremecerem. Meu corpo tudo queria correr, mas algo dentro de mim quase respondeu o chamado. Foi aí que as luzes do galpão acenderam sozinhas, todas ao mesmo tempo. A criatura congelou por um segundo, e então recuou, rápido demais para um corpo daquele tamanho. Entrou no milharal num único movimento fluido e desapareceu entre as folhas. O milharal se fechou atrás dela como se nunca tivesse sido aberto. O silêncio voltou. Tenso, absoluto, final. Eu entrei no carro e fui embora sem terminar a ronda. Não voltei para aquela parte da fazenda durante meses. Quando contei ao gerente, ele não duvidou. Apenas disse: você viu o que todo mundo aqui evita ver. Ela aparece quando quer, para quem quer, e nunca duas vezes para a mesma pessoa. Perguntei o que era. Ele respondeu: não sei, mas não é deste mundo, e não é daqui da plantação. Ela só usa o milho para sair. Nunca esqueci essa frase. Quando passo por milharais hoje, vejo mais do que plantas. Vejo corredores, passagens, portas. Algumas portas levam ao vento e ao campo aberto. Outras levam ao que está por trás do campo. E naquela madrugada, eu vi uma dessas portas se abrir. E vi o que saiu de lá. Não sei se vai voltar, mas sei de uma coisa: o milharal nunca está completamente vazio. E agora, eu também não. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.